filosofia. Hoje a ideia, né, a gente vai falar um pouquinho, vai começar, né, essa segunda unidade, né, e essa segunda unidade de formação. Eu vou começar falando para vocês aqui especificamente sobre fontes de energia, né, galera? A gente vai falar um pouquinho hoje sobre fontes de energia. Clássico aí, né? Para vocês lembrarem aí algumas características, mais um critério aí de revisão para a gente entender essas características das fontes de energia. Primeira coisa, né? Eu não posso deixar de lembrar para vocês, quando a gente fala sobre fontes de energia, eu tenho que lembrar um pouquinho sobre a relação de energia e trabalho, né, pessoal? Eu tenho uma relação aqui específica entre energia, né? A relação entre energia e trabalho, né? E essa relação entre energia e trabalho é de grande importância para vocês perceberem algumas ideias boas, né? Como por exemplo, né, a gente vai perceber que para ter uma maior produção de trabalho, eu vou exatamente ter que ter uma produção maior de energia. Isso aqui é clássico, né? Como é que eu sei disso? A gente pode pensar no nosso próprio organismo, no nosso próprio corpo, né, pessoal? Eu, por exemplo, eu só vou conseguir sobreviver exatamente fazer uma produção de trabalho, né, específico se eu tiver também uma grande produção de energia. De onde é que eu tiro essa energia? Do meu alimento, do meu sono, né? Dos meus exercícios também físicos que são específicos para a gente trabalhar e ter exatamente, né, uma maior produção de energia e um bom trabalho daí nessa construção aí dessas formações. Do mesmo jeito que acontece com o nosso organismo, né, vai acontecer também especificamente quando a gente fala sobre fontes de energia. Quando a gente fala sobre fontes de energia, eu estou falando especificamente, né, de um aumento da produção do trabalho. E onde é que eu vou ver mais esse processo da produção do trabalho? Pessoal, foi exatamente quando a gente tem aquela mudança do que a gente chama, né, da formação ruralista agrária, da produção agrícola, olha, e entra no que a gente chama na produção específica, né, da produção da industrialização. Então, aumentou o processo de trabalho, eu vou ter que ter um aumento também de utilização de energia. Uma coisa está ligada com a outra, né? Isso aqui vem a dica, né? Por isso que eu tenho, por exemplo, aumento da exploração, né, dos recursos naturais do planeta, porque aumentou a questão do trabalho, vai ter mais poluição, vai ter mais produção de consumo, mais produção de lixo, né? Uma coisa está conectada com a outra para vocês perceberem especificamente quando eu falo sobre, né, essa questão da fonte de energia. Então, ela foi essencial para vocês entenderem exatamente, né, como se deu todo esse processo de exploração, né, das fontes de energia para ter exatamente esse aumento do trabalho, que no caso a gente entende como um processo de aumento da produção. Fechou aí a ideia? Isso é de extrema importância para vocês perceberem também, né, pessoal? Características boas, né, para a gente pensar. Mas, tendo essa primeira parte introdutória, agora vamos falar um pouquinho especificamente só sobre as fontes de energia. Isso é lógico, né? Vamos lá? Vamos falar um pouquinho agora sobre essas fontes de energia, né, essencial para a gente ter essas características. Primeira coisa, quando a gente fala sobre fontes de energia, né, além de você falar sobre essa relação com o trabalho, com a produção, tem que falar sobre aquela velha diferença, né, galera? Aquela velha diferença, né? O que são energias não renováveis e o que são energias renováveis, ok? Bem simples aqui para vocês entenderem. Energia não renovável significa que o processo de renovação dessa energia vai ser pendurado, vai durar aí vários anos específicos, né? São milhares de anos e o homem não acompanha esse processo de renovação. Um exemplo, por exemplo, é o petróleo, né? O petróleo, o homem não consegue, o petróleo ele foi exatamente constituído lá na era mesozoica, né? Final da era mesozoica, que a gente chama do Cretáceo, né? Temos a formação ali do petróleo, e quando esse petróleo foi formado, o homem nem sonhava em existir. O homem já apareceu, o petróleo foi formado e tal, ele vai morrer
e a gente não vai ter a formação novamente do petróleo. Então o homem não acompanha esse processo de renovação, então é considerado energia não renovável, certo? Não acompanhamos o processo de renovação dessas energias, ok? Já quando eu falo de energias renováveis, são exatamente energias que a gente acompanha todo esse processo de renovação. A gente vai perceber, né, que elas são renovadas com o nosso dia a dia. Exemplo clássico, energia solar, né? Pode usar o sol à vontade, né, pessoal? E ele nunca vai se esgotar, pelo menos para a gente aqui, né? Ele vai passar ainda aí, né, seus 4,5 bilhões de anos e ele vai estar sobrevivendo aí, certo? Enquanto as nossas gerações vão, né, passando aí, mas não vai alcançar exatamente esse processo da morte do sol. Então, o sol a gente vai usar à vontade. A energia eólica também, o vento também nunca para de soprar, ele sempre tem essa diferença de pressão atmosférica e ele vai estar fazendo as trocas. Então, são energias que nós acompanhamos esse processo de renovação. Isso aqui é importante para vocês perceberem, né? Essas características quando a gente fala sobre fontes de energia, né? Eita, coisa boa, né? Isso aqui é uma perspectiva interessante para vocês perceberem. E hoje, especificamente, a gente vai dar uma ênfase maior sobre as energias não renováveis. A gente vai começar falando um pouquinho sobre elas, né? A gente vai constituir essas energias não renováveis. E para a gente entender as energias renováveis, não renováveis, né? As mais clássicas de todas, vamos lá para a gente falar, é sobre os combustíveis fósseis. Vamos lá? Vamos falar um pouquinho sobre os combustíveis fósseis. Galera, dentro desses combustíveis fósseis, primeira coisa a gente tem que entender quais são esses combustíveis fósseis clássicos, né? Vamos lá, eu tenho o carvão mineral, certo? Eu tenho o petróleo e eu tenho aqui por último que a gente fala do, né, o clássico também, né, do gás natural. Então, ó, esses três aqui são considerados combustíveis fósseis. Dicas importantes, o que é que eles têm em comum? Primeira coisa, se eles são considerados combustíveis fósseis, é porque todos eles vêm de material orgânico, né? Fósseis aqui a gente já está dizendo que é de material orgânico, né? No sentido aqui, esse material orgânico, no sentido de quê? De um material vivo, né, galera? Ele vem de material vivo, né? Especificamente, por exemplo, o carvão mineral vem da formação lá, aí a gente vai falar um pouquinho específico, né? Do processo das plantas, né, que são soterradas e fazem esse processo da produção específica do carvão, enquanto o petróleo ele vem de restos de animais, né, que são soterrados, também sofrem pressão, né, internas da terra, variação de temperatura e vão se transformar no petróleo. E o gás natural é um subproduto, digamos assim, né, ele está relacionado também à produção do petróleo. Tanto que quando eu vou furar um poço de petróleo, né, geralmente a primeira camada que nós temos é de gás natural, né? Isso aqui fica as dicas para vocês perceberem sobre essas composições específicas. Então todos vêm de material orgânico. Ficou a dica aí, né, pessoal? Fechou aí a primeira ideia. Vamos falar um pouquinho hoje agora sobre o carvão mineral. Vamos lá? Vamos falar um pouquinho agora sobre esse carvão mineral, né? Específico aí, né? De grande formação, grande importância, né? Como fonte de energia. Vamos lá, vamos falar sobre o carvão mineral, né? Começar falando um pouquinho sobre esse combustível fóssil. O carvão mineral ele foi formado no que a gente chama lá no período paleozoico, né? Vamos falar um pouquinho das eras geológicas, vamos lá. Ó, o carvão mineral ele foi formado na era na época do Paleozoico lá, né? Formações de quase bilhões de anos atrás, né? E no período chamado Carbonífero, né?
mais ou menos 360 milhões, né, milhões de anos, né? Então o carvão mineral aí tem né, uma formação bastante antiga na sua composição, certo? E qual vai ser a importância de a gente saber de o carvão ser tão antigo aí na sua composição? Vai ter a ver exatamente com a qualidade que o carvão, né, que vai ser produzido. Porque é o seguinte, quanto mais antigo o carvão, ele vai ter tempo exatamente de transformar esse material orgânico que deu origem a esse carvão, ele vai ficar cada vez mais produzindo o que a gente chama de carbono, né? Que é exatamente essa cadeia de carbono que vai dar a potencialidade da produção de energia. Quanto mais carbono, mais potente esse carvão vai ser. E aí a gente já pode ter exatamente, né, pessoal, uma classificação desse carbono, né? Desse carvão, no caso aqui, ó. A classificação do carvão, né? Uma dica, né, pessoal? O carvão que eu estou falando aqui é mineral, ele é produzido pela própria natureza. Não confundir com carvão vegetal, que é o carvão que é produzido pelo homem, né? Pela extração da madeira, ele cozinha a madeira, né, dentro da terra. E nesse processo de cozimento ele vai gerar a formação do carvão vegetal. Então não confunda, carvão vegetal feito pelo homem, carvão mineral feito pela natureza, produzido pela natureza. Dica importante. Então a classificação desse carvão mineral que eu estou falando para vocês aqui vai ter exatamente uma relação, ó, entre, né, quantidade de carbono, olha, e quantidade de água. Então, ó, fácil para vocês perceberem, né, pessoal? Quanto maior a quantidade de carbono e menos água, mais o carvão é potente. Quanto mais água e menos carbono, então ele é mais fraquinho, né? Ele não vai ter a grande potencialidade aí para a gente ter uma grande produção, né? Uma grande utilização desse carvão como fonte de energia, né? Dessas características. E aí eu tenho uma classificação, ó. Eu posso fazer uma classificação aqui, ó. Quanto mais carbono e quanto, né, mais água. Eu posso fazer essa classificação aqui, ó, específica para vocês. Então, eu tenho primeiro o que a gente chama do antracito, né, antracito aqui, que é um carvão que ele tem uma grande potencialidade específica com mais ou menos 90%, né, de carbono. Então, ele tem uma grande potencialidade aí. Segundo lugar, eu tenho exatamente a hulha, clássico, né, pessoal? A hulha ela foi utilizada principalmente na Revolução Industrial, né? A primeira Revolução Industrial, a gente vai falar um pouquinho sobre ela daqui a pouco, certo? Então, a hulha ela foi utilizada aí, tem mais ou menos, né, em torno de 80% de carbono, ok? Depois eu tenho o que a gente chama, né, especificamente do lignito, que já vai descer aqui da categoria, vai para mais ou menos 70%. E por último aqui eu tenho a tufa, né? Que tem mais ou menos 60%, que é chamado mais ou menos como carvão o falso, né? Carvão e tal. Essa categoria do xisto betuminoso, né? Que tem exatamente essa formação de ser um falso carvão, porque ele não está ainda propriamente, digamos, construído totalmente, né? Perfeito aí para ser utilizado dentro dessas categorias aí como fonte de energia. Isso aqui é uma coisa importante para a gente perceber. Uma outra dica, né, pessoal? Eu fiz aqui uma classificação de uma forma geral, certo? Eu tenho vários tipos de antracito, eu tenho vários tipos de hulha, eu tenho vários tipos de lignito, eu tenho vários tipos de tufa, né? Então, não quer dizer que eu tenho só essa característica aqui fechada e eu posso utilizar o carvão dessa forma e ele vai ser característico desse período, certo? Cuidado com isso aí. Isso aqui é uma classificação geral, eu posso ter hulhas que podem ter uma variação aí de quantidade de carbono. Um exemplo clássico é que eu tenho a hulha que foi, né, lá da primeira Revolução Industrial, a gente vai falar agora sobre ela,
E ela é diferente da hulha que nós encontramos, por exemplo, aqui no Brasil, que nós já não tem uma grande potencialidade como tinha lá, né, a hulha que a gente encontrava lá na França, na Inglaterra, que foram utilizados lá na primeira Revolução Industrial. Ficou a dica? Então, fechando aqui essas ideias, né, sobre sobre o carvão mineral, né, essa utilização desse carvão mineral, eu falei para vocês que ele tem muito a ver com a primeira Revolução Industrial, né? Uma observação aqui, a primeira Revolução Industrial. E dentro dessa categoria da primeira Revolução Industrial, pessoal, eu tenho exatamente, né, a formação da famosa máquina a vapor, olha, que vem exatamente dessa primeira Revolução Industrial, né? Matéria-prima aqui para a máquina a vapor, que é exatamente aquela máquina que você botava, né, enchia lá para fazer o processo da utilização do carvão, você enchia lá a caldeira, né, de carvão, ele começava a ferver a água e daí ia criar essa máquina que é a partir dessa caldeira, né, que vai gerando exatamente o vapor, você tinha a formação do movimento das máquinas, né, que eram produzidas naquela época. Um exemplo clássico disso aí está relacionado ao trem, a famosa, né, Maria Fumaça, né, que, né, tinha em sua composição a utilização do carvão mineral, certo? Nessa hulha aqui, nesse processo específico da composição da primeira Revolução Industrial, certo, pessoal? Espero que vocês tenham entendido aqui as características gerais quando a gente fala sobre carvão mineral, certo? Aqui foram umas dicas importantes. Para a gente fechar aqui a ideia, né, tem uma coisa interessante. Dos combustíveis fósseis que a gente falou aqui, né, que a gente começou falando aqui especificamente, o carvão mineral ele é o mais poluente, certo? E por que eu sei disso, pessoal? Porque começa logo pelo processo de exploração desse carvão mineral. No processo que a gente faz a exploração desse carvão mineral, né, ele vai liberando exatamente substâncias altamente tóxicas, né, que vão contaminar o solo, contaminam aquela área de exploração e fazem com que, né, a gente tenha inclusive a morte da vegetação que está ali ao redor daquele processo de exploração, né? Dizem que quando a gente tem a retirada do carvão e coloca, né, especificamente em uma determinada área, mata as plantas, são necessários 600 anos para a gente ter, né, uma renovação daquela área. E sem lembrar, né, pessoal, que vocês devem lembrar que ao manusear do carvão, ele é altamente tóxico, né? Altamente tóxico, ok? Para vocês pensarem um pouquinho sobre isso. E por que eles são altamente tóxicos, né, pessoal? Porque vai liberando essas substâncias tóxicas que eu estou falando aqui para vocês, nessas características. Tanto que lá na primeira Revolução Industrial, as pessoas que faziam, né, o processo de exploração, né, do carvão mineral, né, que vai exatamente, você faz aquele processo das minas, né, que você tem que descer, fazer a exploração lá embaixo e tal. Muita gente não morria só pela questão do acidente, não. Morria também intoxicado com as substâncias que eram liberadas no processo da exploração de carvão. Inclusive, né, você fazendo a exploração, geralmente com 10, 15 anos, você já começava a ficar cego, né, galera? Importante aí vocês perceberem, né, sobre essa característica da utilização desse carvão mineral, né? Então, ao mesmo tempo que ele ajudou o processo de crescimento aí da produção, do trabalho e tal, da primeira Revolução Industrial, ele também trouxe esse lado também, né, de impacto, de grande impacto ambiental na produção. Sem lembrar, né, que combustível fóssil, sem, né, deixar de não lembrar, né, que a produção de combustíveis fósseis também geralmente vai fazer o que, pessoal? A produção específica do famoso CO2, o dióxido de carbono, altamente poluente, né, ao nosso ambiente. E é bom vocês terem essas ideias na cabecinha de vocês, né? É importante aí para vocês perceberem. Por isso que na China, né, tem alta exploração de carvão, altas também, né, altos índices de poluição. No Chile, né, alta exploração também de carvão, mas também tem essa alta índice de poluição e assim por diante. Então,
Uma coisa está ligada com a outra. Você tem uma grande utilização de carvão mineral dentro como principal fonte de energia dentro do seu país, você vai também ter um alto índice de poluição, certo? Uma coisa está ligada para a outra, como eu falei aqui para vocês no comecinho da aula, beleza? Vamos lá? Vamos falar agora um pouquinho sobre o segundo combustível fóssil, né? Vamos dar algumas dicas aqui sobre o segundo combustível fóssil, né? Vamos lá? Vamos lá para a gente perceber, né? Galera, segundo combustível fóssil a gente encontra o famoso petróleo, né? Vamos lá falar um pouquinho sobre o petróleo. Falar um pouquinho sobre o petróleo aqui para vocês entenderem, né, pessoal? Primeiramente, como eu falei para vocês, o petróleo ele foi formado ali na era chamada de Mesozoica, né? Ele foi formado ali na era Mesozoica, no período chamado Cretáceo, né? E mais ou menos aí há 65 milhões de anos, né? Uma dica, né, pessoal? No Cretáceo a gente tem exatamente também o processo da separação da Pangeia, né? Então uma coisa é a formação do petróleo, morte dos dinossauros, né? E a questão da separação da Pangeia, tudo isso está ligado especificamente a esse período aqui, né? Das eras geológicas do Cretáceo, né? Fiquem aí atentos para vocês perceberem as relações, as inter-relações que existem entre esse processo. Lógico que tem, né, pessoal? Porque ó, foi a partir do momento que a gente teve a separação da Pangeia que lugares que eram oceano vão virar continente e os peixes, né, os animais marinhos que estavam naquela região, né, exatamente vão começar a morrer, vão começar a ser soterrados e vai dar essa origem específica à formação do petróleo. Não é à toa que uma das regiões específicas que a gente encontra uma grande quantidade de petróleo, a maior quantidade de petróleo do mundo está concentrada exatamente ali no Oriente Médio, né? Por isso que as guerras no Oriente Médio e tal tem como característica básica também essa disputa pelo petróleo, né? Os sheiks do petróleo e assim por diante, né? Os royalties que rolam dentro dessa questão, né, do petróleo, né, pessoal? Que é exatamente esses lucros, né, os royalties que rolam aí nessa característica, tem essa relação específica também, né, tudo dentro dessa composição, dessa exploração desse petróleo que vem de origem de animais marinhos, né? Então ele tem uma grande potencialidade ali no Oriente Médio, já foi uma região que a gente classificava, né, como uma região de mar, e exatamente no processo de separação da Pangeia virou, né, continente. Então tem grande exploração, né, de petróleo. Já falei para vocês também, né, pessoal, especificamente que a gente tem as famosas bacias sedimentares, né? As bacias sedimentares aí vão dar essa característica específica, né? Quando eu falo, né, da composição dessa formação específica, né, desse mundo dos combustíveis fósseis, porque as bacias sedimentares, como o próprio nome está dizendo, elas são formadas pelos movimentos, né, externos da Terra, a ação do vento, da chuva, né, do intemperismo, vai provocar exatamente esse processo de erosão, né, do relevo inicial, do cráton, né, que a gente chama, né, e nesse processo de liberação desses sedimentos, eles vão ser jogados exatamente em outras regiões que vão ser soterrados, né, junto com os animais dentro dessas bacias sedimentares, dando origem exatamente à formação do petróleo, né? Tem uma dica importante para vocês perceberem. Já foi questão de Enem também, né, para vocês perceberem como as bacias sedimentares elas são importantes na formação desses combustíveis fósseis, certo? Espero que tenha entendido aí essa primeira parte aí para a gente falar um pouquinho sobre petróleo. Uma outra dica importante, né, pessoal, é que existem também dois tipos específicos de petróleo, o que a gente chama do petróleo leve e o petróleo pesado, né? Isso é uma característica boa, né? O petróleo leve significa que ele não tem grande formação específica, né, para a gente compor,
Isso é uma dica importante, né? A própria formação desse hidrocarboneto. Lembrando que o petróleo ele pode ser classificado como hidrocarboneto, né, isso, galera? Então ele não tem grandes misturas dentro dessa cadeia carbônica. Enquanto a gente fala sobre o petróleo pesado, né? O petróleo pesado ele tem outras misturas dentro dele, então ele é mais difícil de ser manuseado. Significa que ele não é um petróleo tão puro, né? Então no valor de mercado, o petróleo que vem de origem leve, ele tem mais valor do que o petróleo que vem de origem, né, mais especificamente pesada. Isso aqui é uma dica importante. Outra coisa, o petróleo ele está relacionado, né, especificamente à segunda revolução industrial. E por ele estar relacionado a essa segunda revolução industrial, ele foi exatamente explorado como um potencial de energia, né, de produção de energia, mais precisamente em 1850, que vai dar um marco zero, né, para a formação específica dessa segunda revolução industrial, né? Lá na Pensilvânia, nos Estados Unidos, o cara vai lá fazer a exploração de um poço artesiano, acaba achando petróleo e é a partir daí que eles começam a fazer esse processo de exploração dessa fonte de energia. E por que eu estou falando sobre isso? Porque foi a partir daí que as pessoas começaram exatamente a ver o petróleo como ouro negro, né? Até hoje a gente sabe que o petróleo é considerado ouro negro, ele tem grande validade no mercado, né? E tem essa composição específica, né, do petróleo como forma de utilização aí a nível mundial. Não é à toa que desde de 1850 que ele começou a ser usado como fonte de energia principal, até hoje é ainda a maior fonte de energia utilizada no mundo, né? Isso é uma característica boa para vocês perceberem essas ideias. Outra coisa, não se iludam, pessoal, o barril do petróleo ele sofreu um pouco de queda aí por conta dessa história da pandemia e tal, e isso gerou também quedas a nível mundial também sobre o preço de combustíveis, né? Por isso que essa queda também, né, chegou até aqui no Brasil, né? Isso aqui é uma dica importante para vocês perceberem aí como o próprio balanço geral, né, dessa pandemia também fez com que a gente tivesse algumas crises, quedas no petróleo. A gente vai falar também um pouquinho sobre o que foram as crises do petróleo, é importante vocês perceberem, né, quais são as características que vão acontecendo aí com esse passar do tempo. Fechou aí a primeira parte, para vocês terem essa ideia. Então, ó, a partir daqui a gente tem essas características. Por que eu falei sobre isso? Porque é a partir daqui que essa fonte de energia ela vai tomar assim, um patamar de produção assim, enorme, né? Porque praticamente, né, a galera vai tentar utilizar o petróleo para fabricar tudo que você imagina. Desde o plástico, né, desde a questão de chiclete, a galera utilizou, né, nessa revolução. Remédio, a cápsula de remédio, pessoal. Muita gente fez testes aí para engolir o petróleo. Olha que coisa interessante para vocês perceberem, né? Tudo isso caracterizando para utilizar o petróleo, sem falar da formação dos seus derivados, né? Que é exatamente a formação dos combustíveis, que tem a ver com a questão da potencialidade, né, do processo de refinamento, né? O petróleo, para ser utilizado, ele tinha que passar pelo processo de refinamento. E cada cadeia que ele ia passando de refinamento, ele ia dando um subproduto. Vocês devem ter estudado lá em química, né? O processo de refinamento do petróleo vai dar exatamente a origem específica, né, de subprodutos aí, né, nessa categoria de refinação, né? Vocês devem lembrar, por exemplo, especificamente, né, na primeira formação específica, quando eu tinha o primeiro tubo de refinação, né, de refinamento, né, do petróleo, vai dar origem, por exemplo, ao famoso piche, a parafina, né, que são utilizados aí na construção civil e de rodovias e tal, e assim por diante. Depois eu vou passar a formação específica de ter, por exemplo, né, desses processos de refinamento, a produção, por exemplo, da gasolina, do querosene, né, que tem origem, né, ligada ao petróleo, fazendo também, por último, nesse processo de refinamento, a formação do famoso, né, gás de cozinha, né, o famoso butano, né,
que são exatamente subprodutos formados a partir desse processo, né, de refinamento do petróleo. Depois dá uma olhadazinha lá nas cadeias, né, de refinamento, está muito ligado à química, já vi altas questões de química que também trabalham, né, sobre essa questão da refinação, né, de refinamento do petróleo, certo? Espero que vocês tenham entendido essa primeira parte aqui específica, né, sobre o petróleo. Galera, eu ainda não concluí especificamente sobre o petróleo, a gente só deu uma revisão geral para a gente perceber esse primeiro ponto, já que a gente está falando sobre fontes de energia, já que a gente está falando sobre, né, essa questão específica, né, do carvão mineral e do petróleo aí, dessas suas características. Eu vou tirar depois uma aula específica para a gente falar sobre o lado político, econômico que o petróleo tem, né, pessoal? Que foram, por exemplo, especificamente, né, as categorias das crises do petróleo, que está relacionado ao aumento do preço do petróleo. Vê que coisa interessante, né, pessoal? Hoje com o barril teve uma queda, mas o barril já chegou ao patamar de ser $100, né? Um barril de petróleo custando aí $100, certo? Mas no início do processo de exploração, né, vocês vão perceber que o petróleo ele era baratinho, né? Custava $2, né? Tudo era, por isso que tudo a galera queria fazer do petróleo, né? Custava $2 só um barril de petróleo, pessoal. Né? E a primeira crise do petróleo foi exatamente porque a gente teve um aumento lá em 1972, né? 72 para 73 no caso, né? E teve um aumento desse valor do petróleo. O que é que aconteceu? Ele pulou com um patamar aí, né, de sair de $2, vai para quase, né, $11. Então vai ter essa categoria aí de aumento e isso movimenta todo o processo, né, da economia que se utilizava desse petróleo. Inclusive é a partir daí que vai ter as conferências ambientais, vai ter uma aulinha falando sobre conferência ambiental também, né? Só para vocês degustarem um pouquinho do que vem por aí pela frente. Então, ó, dentro desse processo das conferências, já começou a se discutir exatamente alternativas para a galera não viver só em função do petróleo. Porque o petróleo ele começou a ser manipulado, né, especificamente pelo que a gente chama das 7 irmãs, né? Lá nos Estados Unidos, 7 empresas, que inclusive tem algumas conhecidas ainda hoje, né, por a gente, como por exemplo a Shell, né, a Esso, a Texaco e tal, eram empresas que se uniam, né, e fizeram o que a gente chama do cartel, né, do valor do petróleo. Eles começaram a manipular exatamente o valor do petróleo e se quiser comprar é do preço que eu estou vendendo. Olha que coisa interessante aí, o que as 7 irmãs, né, produziram aí no mercado. E isso eu estou falando no início do século XX, né? Teve essas características. Depois foi criada exatamente também a OPEP, né? Olha, aí já em pós, né, metade do século XX, né? E a OPEP, que é a Organização dos Países Produtores e Exportadores do Petróleo, exatamente, né, começaram também a manipular esse processo, né, da produção do petróleo no mundo. Inclusive, né, pessoal, a grande maioria que faz parte dos membros da OPEP, né, são países do Oriente Médio, né? A Arábia Saudita está lá comandando, né, todo o processo de manipulação desses valores da OPEP, né? Isso é uma dica importante aí quando a gente fala sobre esse contexto da geopolítica, né, do petróleo. Isso é uma geopolítica do petróleo, pessoal. São dicas importantes. Outra coisa que já foi questão do Enem, e eu não posso deixar de não falar aqui para vocês, é a relação de produção e utilização, né, desse petróleo. Porque às vezes a gente tem grandes produtores, mas se você for também um grande utilizador, né, você for utilizar bastante desse petróleo, você vai perceber que a sua fonte ela não é rendável. Um exemplo que a gente tem clássico é nos próprios Estados Unidos, que é um lugar que tem grande produção de petróleo, mas tem grande consumo de petróleo. Automaticamente ele tem que comprar ainda para manter o seu processo de consumo, né? Porque o que ele tem lá não dá para suprir. Diferente do Brasil, olha, o Brasil ele tem grande, né, grande produção, né, exploração do petróleo, mas ele também não tem esse grande consumo, então ele consegue vender, né, esse petróleo para outros países. Fica a dica aí para vocês, já foi questão do Enem também, pessoal, essa relação entre produção e consumo do petróleo. Os maiores, né,
produtores e quem são os maiores consumidores do petróleo. Mas aqui só foi uma introdução para a gente falar sobre essas ideias. Próxima aula a gente comenta mais um pouquinho para falar sobre esse petróleo chegando no gás natural, para a gente finalizar especificamente essa primeira etapa aí sobre essas fontes de energia, beleza, galera? Não renováveis. Até a próxima, fiquem com Deus, se cuidam, vamos embora, beleza?